Se você está assistindo isso agora, provavelmente conhece alguém que precisava ter feito o que ela fez. Continua aqui. Ela se mudou em março para que ele não a encontrasse. Escolheu um endereço novo, uma rua que ele não conhecia, um bairro onde ninguém sabia o nome dela. Não era paranoia, era precisão cirúrgica. Os 3 cães vieram junto com as caixas. Thor, Sable, Kaiser. Pastores alemães de trabalho, não de apartamento. Treinados, obedientes e completamente silenciosos quando queriam ser. O que era, talvez, a coisa mais assustadora neles. Naquela noite de quinta-feira, ela entendeu por que havia se dado ao trabalho. O nome dela era Renata. 34 anos. Técnica em segurança eletrônica de profissão. Uma ironia que ela mesma reconhecia com um sorriso sem graça. Sabia instalar câmeras, ler centrais de alarme, identificar ponto cego em planta baixa. Sabia tudo isso. E ainda assim, precisou de quase 2 anos para sair. A casa nova ficava num condomínio horizontal de rua fechada no extremo sul da cidade. 16 casas, portão eletrônico com câmera, interfone com vídeo. A vizinha da esquerda, Dona Cida, tinha 72 anos e dormia leve. A vizinha da direita, um casal jovem, trabalhava em turno e voltava cedo. A rua tinha um único ponto de entrada e saída. Renata havia mapeado tudo isso antes de assinar o contrato de aluguel. Na primeira semana, ela instalou 4 câmeras externas com visão noturna. Frente, fundos, portão lateral, garagem. Colocou uma trava reforçada na porta principal, outra na porta dos fundos. Janelas com travas adicionais em alumínio. E configurou o aplicativo no celular para receber alerta de movimento em qualquer câmera, a qualquer hora. Os cães dormiam soltos dentro de casa. Era a regra principal. Thor ficava na sala. Sable no corredor entre a sala e os quartos. Kaiser perto da porta dos fundos, na área de serviço. Uma cobertura natural, orgânica, sem custos de monitoramento e sem possibilidade de falha de sinal. Renata havia aprendido isso com o treinador dos animais. Cão treinado não late à toa. Quando late, é porque encontrou algo que importa. E quando fica quieto depois de latir, é porque está rastreando. A quinta-feira havia sido longa. Reunião à tarde, revisão de projeto à noite, jantar rápido às 20 horas com sobras de macarrão e um episódio de série que ela mal acompanhou. Às 22h17, ela checou as câmeras pelo aplicativo. Rotina dela, todo dia antes de dormir. Câmera 1, frente, rua vazia, luz do poste estável. Câmera 2, garagem, carro parado, portão fechado. Câmera 3, lateral, grade fechada, nada. Câmera 4, fundos, quintal escuro, planta no canto, mangueira enrolada. Tudo em ordem. Ela fechou o aplicativo, fez carinho em Thor na sala, apagou as luzes e foi dormir. 23h04. A casa estava em silêncio. O alarme não tocou. Foi Thor. Um som baixo, gutural, que não era latido, era aviso. O tipo de som que ele emitia quando detectava presença, mas ainda estava avaliando. Renata acordou imediatamente. Não demorou 3 segundos. Ficou parada na cama, olhos abertos no escuro, ouvindo. Thor emitiu o som de novo, uma vez. Depois parou. Silêncio. E aí Sable, no corredor, começou a farejar embaixo da porta do quarto. Renata podia ouvir a respiração acelerada do animal do outro lado, o som do focinho roçando na fresta inferior da madeira. Ela pegou o celular. 019. Abriu o aplicativo das câmeras com a tela no brilho mínimo. Câmera 1, frente. Rua vazia. Poste. Nada. Câmera 2, garagem, carro, portão. Câmera 3, lateral, grade. Ela passou o dedo para ampliar a imagem. A grade lateral estava fechada. Mas havia uma sombra no chão que não combinava com a posição da planta que ficava naquele canto. Era pequena. Poderia ser o vento movendo alguma coisa. Poderia ser um gato. Poderia ser muita coisa. Ela abriu a câmera 4, fundos. O quintal parecia igual. Planta no canto, mangueira enrolada, telha do muro ao fundo. Mas a mangueira estava em posição diferente.
Renata parou de respirar por 2 segundos. Ela havia enrolado a mangueira no mesmo sentido todas as vezes. Puxava da esquerda para a direita, formava o círculo e prendia a presilha no lado esquerdo. Era automático. Era assim que ela havia aprendido com o pai. A presilha estava no lado direito. Ela não ligou o interruptor. Levantou devagar, pés no chão frio, e ficou parada por um momento. Escutou. A casa respirava no silêncio. O rangido natural do forro, o barulho do refrigerador, o vento leve na janela do quarto. E nada mais. Isso era o problema. Quando os 3 cães ficavam quietos ao mesmo tempo, aquele quieto concentrado, de cabeça levantada e orelha para frente, significava que havia algo lá fora que eles estavam monitorando. Não era a ausência de ameaça, era a espera. Renata conhecia a diferença. Ela vestiu o tênis, pegou o celular, enviou uma mensagem para o número que ficava sempre fixado no topo da lista de contatos. Wanda, a vizinha da direita, que trabalhava de madrugada como enfermeira e estava acordada. A mensagem era simples, combinada entre as duas desde o mês anterior. Câmeras, olha. 30 segundos depois, Wanda respondeu. Vi, câmera 3, chamo? Renata respondeu. Aguarda. Depois enviou outra mensagem. Dessa vez para Sérgio, seu primo, que morava a 6 quarteirões e tinha chave reserva. A mensagem também era curta. Situação. Fora, vigilante. 10 menino. A resposta veio em 40 segundos. Saindo agora. Renata respirou fundo. Ela não ia abrir a porta, não ia confrontar nada, não ia agir no escuro sem informação. Isso ela havia aprendido antes de qualquer técnica de segurança. Improvisação mata. Protocolo protege. O protocolo dizia travar, checar, comunicar, esperar posição. Ela foi até a porta do quarto e colocou a mão na maçaneta. Devagar. Do outro lado, sentiu Sable recuar um passo. O cão havia percebido o movimento. Abriu a porta. Sable estava sentado no corredor, olhando para o fundo da casa, para a área de serviço. As orelhas em ponta, a cauda parada. O corpo inteiro como uma flecha apontada para a porta dos fundos. Thor estava na sala, também parado. Também olhando para a mesma direção. Kaiser estava na área de serviço, mas não era possível vê-lo do corredor. Renata foi até a parede e acendeu a luz do corredor. Não o corredor todo, só o ponto de interruptor que ficava atrás de um nicho que não projetava luz direta para a área de serviço. Antigo truque de instalação elétrica que ela havia feito questão de configurar assim. Quem estivesse do lado de fora não veria a mudança de luz visível pelas frestas da porta dos fundos. Ela se moveu pelo corredor encostada na parede, passando pelo banheiro, chegando na entrada da área de serviço. Kaiser estava lá, sentado. Focinho apontado para a porta dos fundos, nariz trabalhando rápido. A porta estava trancada. A trava adicional encaixada. A chave pendurada no gancho interno, onde ela sempre deixava. Mas havia algo diferente. A luz piloto do alarme da porta, um LED verde pequeno que ficava na fechadura eletrônica, estava apagada. Renata se agachou para olhar mais de perto. O LED estava apagado. Isso significava que a célula da fechadura estava sem energia. Ela havia instalado aquele modelo havia 3 semanas. A bateria durava 18 meses. Não havia razão para estar descarregada, a não ser que alguém tivesse inserido algo na entrada de recarga e causado um curto. Ela ficou parada por 4, 5 segundos. Kaiser não se mexeu. O celular vibrou no bolso. Sérgio. Na rua. Portão. O que faço? Ela digitou. Não toca o interfone. Vai para a câmera 3, lateral. Olha o muro. Me diz. Ficou esperando. O relógio do celular marcava 01:38. A resposta de Sérgio demorou 2 minutos e meio. 2 minutos e meio que pareceram muito mais. Tem marca no muro. Barro. Alguém subiu. É aqui que a maioria das pessoas teria entrado em colapso. Renata não entrou. Ela sabia, e qualquer pessoa que já viveu uma situação assim sabe, que o que você faz nos próximos 2 minutos define tudo. Não o que você sente, o que você faz. CTA de comentário.
Integrado à narrativa, narrador mantém o tom da história sem quebrar o ritmo. Se você já passou por uma noite assim, ou conhece alguém que passou, escreve aqui embaixo. Não precisa ser muito. Só "eu entendo" já diz tudo. Ela enviou a mensagem para Wanda. Chama. Wanda ligou para o número de emergência a 0141. Renata não se mexeu da área de serviço. Continuou de costas para a parede, de lado para a porta dos fundos, celular na mão, os 3 cães agora reunidos. Thor havia se aproximado pelo corredor. Sable havia avançado mais um passo. Os 3 formavam uma linha na frente da porta, sem latir, sem se mover, apenas esperando. Essa era a parte que a maioria das pessoas não entendia sobre cães de trabalho. Eles não atacam primeiro. Eles posicionam. Eles cobrem. Eles criam uma barreira física e psicológica e esperam comando ou ameaça direta. Do outro lado da porta, nada. Silêncio completo. E então, um barulho. Pequeno. O tipo de barulho que só existe se você estiver prestando atenção. O som de uma sola de sapato pressionando o piso de cerâmica molhado da área externa, logo atrás da porta. Um passo. Só um. Kaiser baixou a cabeça. Não rosnou. Não latiu. Baixou a cabeça. Renata tinha a respiração sob controle, mas o coração batia em um ritmo que ela reconhecia. Não era pânico, era adrenalina. Tinha diferença. Pânico paralisa, adrenalina foca. Ela estava focada. Do lado de fora, o barulho parou. Silêncio outra vez. 30 segundos. 1 minuto. O celular vibrou. Sérgio. Chegaram. 2. Estão na rua. Ela não respondeu. 2 minutos depois, o interfone tocou. 1 vez. Pausa. 2 vezes. Era o sinal combinado com Sérgio para identificar que era a equipe dele. Não de segurança particular, mas da viatura que havia chegado ao condomínio. Renata respondeu pelo interfone sem acionar o vídeo. Confirmou o protocolo de entrada. Autorizou o portão. 2 minutos depois, ela ouviu vozes na rua, passos na calçada lateral, lanternas. E então, do lado de fora da porta dos fundos, o som de alguém correndo. Rápido, pesado, sapatos batendo no piso de cimento da área externa, depois no quintal, depois o barulho surdo de alguém tentando escalar o muro, e o som de uma queda do outro lado. Os cães explodiram em latidos ao mesmo tempo. Os 3, juntos, no mesmo instante, como uma parede de som que foi de 0 para 100 em menos de 1 segundo. Thor pulou contra a porta dos fundos. Sable rodou no corredor. Kaiser recuou um passo e avançou de novo. Renata ficou parada. Não abriu a porta. Essa era a regra mais difícil. Não abrir. Às 012 de 7, um dos policiais bateu na porta da frente da casa. Renata foi até lá, verificou pela câmera do interfone, abriu. Ele era jovem, talvez 26 anos, e ainda segurava a lanterna na mão. Explicou o que haviam encontrado. Rastros no barro do muro lateral. Uma mochila pequena jogada no quintal, do lado de fora, com uma faca utilitária, uma luva de borracha e um pedaço de cabo elétrico fino. O tipo usado para fazer bypass em fechaduras eletrônicas de baixo custo. A fechadura dos fundos era de baixo custo. Ela havia instalado a reforçada só na frente. Isso ela não havia previsto. O policial pediu que ela não tocasse em nada. Perguntou se ela sabia quem poderia ser. Ela disse um nome. Disse que havia um histórico registrado, que havia medida protetiva ativa desde novembro do ano anterior, que havia documentação. Ele anotou tudo. Sérgio chegou pela porta da frente ainda com a jaqueta desabotoada e os olhos de quem acordou de supetão. Ficou parado na entrada por 1 segundo, olhando para ela. — Você está bem? Ele perguntou. — Estou, ela disse. E era verdade. A mochila foi recolhida. Os rastros foram fotografados. A fechadura dos fundos foi registrada como evidência de tentativa. Ninguém havia entrado. O nome que ela havia dado à polícia era o de um homem que ela havia conhecido 4 anos antes, com quem havia morado por 2,5 e de quem havia saído 8 meses atrás, depois de uma sequência de episódios que estavam todos documentados, com boletim, com fotos, com datas.
Ele havia descoberto o endereço novo. Ninguém sabia como. Talvez pela placa do carro. Talvez por alguém que conhecia alguém. Talvez por dias de paciência e vigilância. Não importava o como naquele momento. O que importava era que ele havia entrado no quintal, havia tentado burlar a fechadura eletrônica, havia ficado lá por um tempo, quanto tempo ela não sabia, e havia fugido quando as lanternas apareceram. E em nenhum momento havia conseguido entrar. Sérgio ficou até de manhã. Dormiu no sofá ou tentou. Dona Cida, a vizinha de 72 anos, apareceu às 07h30 com uma expressão determinada e uma garrafa de café, dizendo que havia visto a viatura e que queria saber se estava tudo bem. Estava. Renata ficou em pé a madrugada inteira. Não por medo. O medo havia passado rápido, substituído por aquele estado de alerta contido que consome energia, mas não paralisa. Ficou em pé porque havia coisas para fazer. Trocar a fechadura dos fundos por um modelo mais robusto, ligar para rever a medida protetiva, registrar tudo em texto antes de esquecer qualquer detalhe. E porque os cães precisavam de água e de atenção. Thor ficou o tempo todo perto dela. Não afastou 2 metros desde o momento em que as vozes externas haviam surgido. Ela sentou no chão da cozinha às 04h30, com as costas na parede e o cão deitado com a cabeça no colo dela. E ficou assim por talvez 20 minutos, só respirando, só ouvindo o silêncio voltando para dentro da casa. Sable rondou o perímetro interno ainda por mais 1 hora. Kaiser foi até a área de serviço 2 vezes mais, farejar a porta, antes de se convencer de que estava tudo limpo e se deitar no lugar de sempre. Na manhã seguinte, enquanto esperava o profissional de fechaduras chegar, Renata tomou café na mesa da cozinha e escreveu em um caderno. Não por hábito, ela raramente escrevia à mão tudo o que havia funcionado e tudo o que havia falhado. O que havia funcionado: câmeras com notificação, rede de apoio ativa, protocolo de comunicação definido com antecedência, cães treinados, controle emocional, não abrir a porta. O que havia falhado: a fechadura eletrônica dos fundos era vulnerável. Ela havia subestimado a entrada lateral como ponto de acesso prioritário. Havia dependido de uma câmera com ângulo que não cobria o muro completamente. Ela escreveu os 3 pontos de falha com caligrafia clara. E então escreveu abaixo, em letras maiores: corrijo até o fim de semana. Não era raiva, era método. 3 semanas depois, o homem foi localizado a 240 quilômetros dali. A medida protetiva foi ampliada. O processo correu. Renata não saiu da casa. Não mudou de endereço. Não começou a dormir com a luz acesa. Ela trocou a fechadura dos fundos por um modelo de nível industrial. Adicionou uma câmera com cobertura de 180 graus no muro lateral. Instalou sensores de vibração no portão de grades e fez um acordo informal com Sérgio, com Wanda e com Dona Cida. Qualquer coisa estranha, qualquer coisa que não bate, você me avisa antes de pensar 2 vezes. A rede não é luxo, a rede é estrutura. Os cães continuaram dormindo soltos. Thor na sala. Sable no corredor. Kaiser perto da porta dos fundos. E quando alguém perguntava a Renata se ela não tinha medo de morar sozinha, ela pensava naquela madrugada, no LED apagado, na mangueira fora do lugar, no som de uma sola molhada no piso de cerâmica. E pensava nos 3 animais posicionados, sem uma palavra de comando, cobrindo cada ponto de acesso, esperando. Não moro sozinha, ela dizia. E não explicava mais nada. Ela não havia fugido. Havia construído. Não era paranoia. Era arquitetura. Cada câmera, cada trava, cada contato salvo no topo da lista, cada simulação mental de o que eu faço se tinha um propósito. Não era viver com medo. Era viver com margem. A diferença entre as 2 coisas é enorme. E naquela casa, com aqueles cães, naquela rua que ele não conhecia, ela havia provado isso. Às 01h38 da manhã, com o LED apagado e o silêncio engolindo tudo, a proteção não veio de um milagre. Veio de tudo que ela havia feito antes de precisar.